Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma lista de 7 fundos imobiliários de tijolo para você investir. É claro que não é recomendação de compra e nem de investimento, mas serve para você estudar, abrir os relatórios gerenciais e, claro, se você acreditar que pode fazer parte da sua carteira, você vai investir aí o seu precioso dinheirinho. Então já peço aí a sua inscrição, o seu like, que eu preparei uma lista top aqui para vocês. E é claro que eu vou mostrar também os perigos, principalmente de um fundo imobiliário especificamente, que você tem que ficar ligado, tá, pessoal? Não é assim simplesmente investindo, olhando os indicadores superficialmente. Mas eu vou mostrar aqui para vocês coisas importantes. Nós vamos ver aqui o histórico de dividendos, vou mostrar para vocês aqui valor patrimonial, vou mostrar também a lista de imóveis, já que são fundos de tijolo, e aí você toma a sua decisão. Vou utilizar aqui o site do investidor10.com.br, gosto de usar bastante site aqui para fazer as minhas pesquisas e para gravar os vídeos aqui para vocês. O primeiro fundo imobiliário da nossa lista aqui, Ninja, é o KNRI11, um fundo da Quineia, gestora excelente. O KNR11 é um fundo híbrido porque ele investe em lajes corporativas e também em logística. É um excelente fundo imobiliário, está custando R$ 162,95 neste momento que estou gravando o vídeo, entregou 7,55% de dividendos nos últimos 12 meses, está um pouquinho acima do valor patrimonial dele, mas ainda vale a pena investir, até porque PVP para fundo de tijolo a gente não olha tanto a ferro e fogo como no fundo de papel, liquidez é de quase 4 milhões por dia e se valorizou praticamente 28% nos últimos 12 meses. Vamos dar uma olhadinha aqui no valor patrimonial do fundo, olha só, 3,85 bilhões de reais, show de bola, sensacional, tá com uma vacância também pequenininha de 2,51%, ou seja, 97,5% aí aproximadamente está ocupado, os imóveis estão ocupados aqui neste fundo imobiliário. Eu gosto também de olhar para fundo de tijolo a média de dividendos nos últimos 5 anos, veja que a média dos últimos 5 anos, 7,14%, atualmente está em 7,55%. Dá para ver aqui, por exemplo, ó, que ele se mantém estável, né? Pouca volatilidade nos dividendos. Aqui, por exemplo, ó, em junho de 2023, teve um pagamento extraordinário, não sei porquê, provavelmente deve ter vendido algum imóvel e aí distribuiu para os cotistas, mas fato é que ele segue aí padrão no pagamento de dividendos. E a lista de imóveis, pessoal, olha só, fantástico, né? São 20 imóveis concentrados basicamente na região sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mais especificamente no estado de São Paulo, que é um grande centro comercial e também de lajes corporativas do nosso país. Então tá aí para vocês o primeiro fundo imobiliário, o KNRI11. O segundo fundo imobiliário da nossa lista aqui é um fundo de logística, também um fundo muito bom da XP, que é o XPLG11. R$ 109 está custando nesse momento, entregou 8,53% de dividendos nos últimos 12 meses, está descontado, olha só, oportunidade, hein? Uma liquidez de mais de 5 milhões por dia e se valorizou aí praticamente 26% nos últimos 12 meses. Um fundo com valor patrimonial de mais de 3 bilhões de reais, também uma vacância bem pequenininha, olha só, 2,3%. Dividend yield dos últimos 5 anos, olha só, bem parecido, né, com o dividend yield atual, 8,51 comparado a 8,53 nos últimos 5 anos, então também um fundo aí bem estável e por enquanto está indo muito bem. Veja aqui ó, os dividendos, ó, padrãozinho, né, com pouca oscilação, garantia de pagamento de dividendos. E olha só essa lista de imóveis aqui, pessoal. 7 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Então dá 10, 12, 13, 14, 15. São 15 imóveis no XPLG11. Sensacional também o XPLG11. Outro fundo de logística que eu trago aqui para vocês, o terceiro da nossa lista, o HSLG11. Olha só que oportunidade aqui, pessoal. R$ 98,46 é o valor atual da cota, 8,97% de entrega de dividendos nos últimos 12 meses, 0,95 PVP, está custando 5% mais barato do que ele realmente vale. Uma liquidez ainda que não é tão alta assim, mas está crescendo, deve chegar em 1 milhão muito em breve, provavelmente. Olha só essa valorização, 43% praticamente. Então quem investiu no HSLG lá em março, abril de 2023, que custava lá em torno, olha só, de 66, 67 reais, hoje está custando 98, incrível, né? Valor patrimonial 1,31 bilhão de reais. Olha só, entrega de dividendos nos últimos 5 anos, 9,92 e atualmente em 8,97. Então, praticamente muito parecido. Veja aqui, olha só, ele vem padrãozinho também, com uma leve crescente, então bastante segurança também neste fundo imobiliário. A lista de imóveis do HSLG11 está aqui, ó, 2, 3, 4, 5. São 5 imóveis, 5 galpões logísticos, São Paulo, Paraná, Amazonas e Minas Gerais. Alguns de vocês podem achar pouco. Eu também acho que não é um número tão alto assim de galpões logísticos, mas temos que pensar que é um fundo que está em crescimento, então pode ser que ele venha a comprar outros galpões logísticos, fazer outros bons negócios. Então fica a minha sugestão para você estudar sobre o HSLG11. O quarto fundo imobiliário da nossa lista aqui, pessoal, agora indo para o setor de lajes corporativas,
que vem apanhando bastante nos últimos anos, né? Mas olha só, esse aqui é um excelente fundo imobiliário, o HGRE11, que neste momento está custando R$ 131, entregou 7,94% de dividendos nos últimos 12 meses, 14% de desconto, PVP de 0,86, quase 2 milhões, chegando aí a 2 milhões de reais de liquidez por dia, e ele se valorizou 31% nos últimos 12 meses. Então imagina um ano atrás o quanto que ele não estava de PVP, né? É um fundo que vem apanhando por causa da alta vacância, né? Valor patrimonial também quase chegando a 2 bilhões de reais, mas olha só, a vacância ainda está um pouco alta, que incomoda alguns investidores, me incomoda um pouco também, mas eu sigo aportando nesse fundo imobiliário porque eu acredito no crescimento desse fundo imobiliário. Ó, nos últimos 5 anos, 7,8% de dividendos e atualmente está em 7,94%, então ele continua padrão, mesmo aí com a alta vacância. De vez em quando entrega um dividendo extraordinário, né? Particularmente falando, eu recebi esses dividendos extraordinários aqui ó, do mês de junho de 2023 e do mês de dezembro de 2023, eu recebi. Esse fundo imobiliário tem 14 lajes corporativas em São Paulo. Um no Rio Grande do Sul, um no Rio de Janeiro e um também no Paraná. E são bons edifícios, boas lajes comerciais. Então fica aí também a sugestão para você dar uma olhadinha no HGR11. Outro fundo de lajes corporativas que também está bem interessante é o GTWR11, um dos fundos imobiliários desse segmento que mais entregou dividendos nos últimos 12 meses, 11,16%, atualmente custando R$ 84,95, está bem descontado também, assim como o HGR11, 1,05 milhão de liquidez diária e também se valorizou quase aí 28% nos últimos 12 meses. Se a gente observar aqui o valor patrimonial dele, ó, 1,21 bilhão de reais, a vacância não está demonstrada aqui, provavelmente porque está tudo ocupado, até porque esse fundo imobiliário ele tem uma particularidade, já vou falar sobre ele. Olha só, dividend yield nos últimos 5 anos, 12,45%, no último ano, 11,16%, então tem uma diferença aí já importante, né, de um pouco mais de 1% ao longo dessa trajetória, claro que teve pandemia, mas veja ó, que ele vem entregando dividendos padrãozinho, inclusive subindo. Qual que é o grande cuidado aqui que você tem que ter, Ninja, em relação a este fundo imobiliário? Olha só a lista de imóveis. Apenas um. É apenas o edifício do Banco do Brasil que fica no Distrito Federal. Então, esse fundo imobiliário ele é monoinquilino e ele é monoimóvel. Isso significa dizer que ele tem apenas um inquilino, que é o Banco do Brasil, e apenas um imóvel, que é justamente esse edifício Green Towers, que fica no Distrito Federal, com uma área bruta locável de 75.800 metros quadrados. Eu, Moacir, aí agora sou eu, tá? Eu não invisto nesse fundo imobiliário por causa dessas características. Mas você pode dizer o seguinte, poxa, mas o Banco do Brasil é uma excelente empresa, uma das mais antigas, que nós temos inclusive na Bolsa de Valores e tudo mais. Sim, eu sei de tudo isso, mas é uma opção minha. Eu prefiro investir em fundos imobiliários que não são monoinquilinos e nem monoimóveis, ou seja, que tem mais de um imóvel no seu portfólio e que tenha mais de um inquilino. Mas eu também entendo que é um fundo imobiliário que vem entregando bons dividendos, é um fundo imobiliário que está descontado, é um fundo imobiliário que cresceu nos últimos 12 meses, eu sei de tudo isso. Talvez eu colocaria este fundo imobiliário na minha carteira se fosse uma pimentinha, assim como os fiagros. Isso, claro, de acordo com o meu perfil de investimento. Agora tem investidores que adoram o GTWR porque confiam bastante na questão da gestão deste fundo imobiliário. Mas eu quero ressaltar aqui bastante atenção quando você for olhar o GTWR11, ok? Agora falando do segmento de shopping, né, pessoal? Nosso sexto fundo imobiliário, VISC11, tá barato, PVP 0,96, entregou mais de 9% de dividendos nos últimos 12 meses, está custando R$ 121,26. A liquidez, né, 14,71 milhões de reais por dia, bem alta, 30,78% de valorização nos últimos 12 meses, uma vacância também bem tranquila, né? 6,4%. Os dividendos aqui você vê que está oscilando bastante, porque teve pandemia e os shoppings sofreram bastante, né? Mas olha só, atualmente está entregando mais dividendo do que o histórico dos últimos 5 anos, justamente porque teve 2020 aí dentro deste período de tempo. Olha só, depois da pandemia, vem se reerguendo e vem se estabilizando nos dividendos. O VISC11, ele é bem interessante porque olha só essa lista de imóveis aqui, pessoal. Vamos contar? 5, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 25 shopping centers. E olha só quantos estados temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
14 estados, pessoal, praticamente metade do Brasil. Então veja a diferença deste fundo imobiliário para o fundo que eu apresentei anteriormente, ali o GTWR11. Aqui, olha só, tem muito shopping em muitos estados. Então é um fundo de shopping bem interessante, vale a pena em você estudar acerca do VISC11. E por fim, o nosso 7º fundo imobiliário, e eu tenho certeza que este vídeo está te ajudando, está abrindo a sua cabeça em relação aos setores, aos segmentos que nós temos, então já dá o like, isso ajuda bastante a eu continuar trazendo conteúdos como esse aqui para você de forma gratuita. O MAU11, sou cotista dele também, R$ 117,80 atualmente é o valor dele, 8,55% de dividendo nos últimos 12 meses, e lembrando que é dividendo isento de imposto de renda, tá pessoal? Tem 2% de desconto, né? PVP 0,98, uma liquidez bacana, mais de 4 milhões de reais, e se valorizou praticamente 30% nos últimos 12 meses. O MAU11 também aí, ó, tem um padrãozinho aí na entrega de dividendos, né? Olha só, nos últimos 5 anos 8,14, atualmente 8,55, mas olha só, ele apanhou por causa da pandemia, foi se reerguendo devagarinho e parece que está se estabilizando quanto à entrega de dividendos. Quanto à sua lista de imóveis, vamos ver aqui, ó, 3, 6, 7, 8, 9 shopping centers espalhados aí por 5 estados no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Temos região Sudeste e região Nordeste aqui no MAU11. E agora, é claro, né, eu quero saber de você, Ninja, desses 7 fundos imobiliários, qual que você tem na sua carteira e por qual você se interessou que vai valer aí os seus estudos. E ainda, se você quiser deixar o seu preferido, pode deixar aqui, pode deixar nos comentários qual que é o seu preferido dessa lista dos 7 fundos imobiliários que eu apresentei para você. Combinado então? Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e tamo junto. Tchau!